Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho que hoje mais do que nunca tem notícias bizarras. Falaremos de um caso assustador que aconteceu em Manaus e ainda uma moça que usava o Tinder durante 7 anos de uma forma que talvez você nunca imaginou. Eu pelo menos nunca imaginei, ou pode ser que eu só seja bobo mesmo e nunca pensei nisso. Onca, assista esse vídeo até o final, tenho certeza que depois de ver esse vídeo você vai repensar a forma como você usa o Tinder. Vamos ao vídeo. Antes de começar, você já sabe, já me siga em todas as redes sociais, é tudo Milho Onca. Tem ainda o meu outro canal no YouTube, o Freak TV, e claro, siga também a produção no Instagram. Pra não esquecer, já deixa o seu like agora, que ajuda bastante o canal e bastante o vídeo. Agora vamos falar da seguinte notícia. Homem é detido após retirar corpo da avó de túmulo e dançar com cadáver em rua de Manaus. Olha essa notícia, só o título já é bizarro o suficiente, né? Aí você pensa, bom, deve ser alguma coisa sensacionalista, né? Não deve ser bem assim que aconteceu. O que será que aconteceu? Pois foi exatamente isso. Um homem de 32 anos foi detido em Manaus na madrugada do dia 2 de julho após desenterrar o corpo da avó que morreu em 2018 aos 61 anos. Ela estava enterrada no cemitério Morro da Liberdade, na zona sul da capital amazonense, e esse rapaz dançou com o cadáver na rua. De acordo com a polícia, o homem saiu do cemitério com o cadáver nos ombros, caminhou pelas ruas, a polícia foi chamada após ele ser visto dançando abraçado ao corpo a cerca de 1 quilômetro de distância do cemitério. É uma história um tanto quanto esquisita, né? O homem foi amarrado pelas pessoas ali que viram ele fazendo isso, colocaram ele num poste até que a polícia chegou. O corpo estava no chão no momento que a polícia chegou. O cara estava completamente transtornado e dizia o tempo todo que queria fazer na avó um transplante para trazê-la de volta à vida, porque sentia muita saudade. Ele disse que poderia doar todos os seus órgãos para ela. Os familiares dele informaram que ele tem um laudo informando que ele tem transtornos mentais e que ele tinha interesse em resgatar, além da avó, outros familiares. Testemunhas populares informaram que o homem já havia tentado retirar o cadáver da avó do cemitério em outras ocasiões. Imagina o trauma de quem viu e como não tá o psicológico das pessoas parentes de quem fez isso, tanto do rapaz e da idosa, que são parentes também. Até porque eu não sei quais são os cuidados que essa pessoa precisaria, muitas vezes os cuidados necessários são caros. Não é todo mundo que tem como pagar algum tipo de tratamento para esse rapaz, e aí vai fazer o quê? Vai tentar manter a pessoa em casa e cuidar, mas não deve ser fácil, né? Se não é a primeira vez que ele faz isso, é porque a pessoa dá um jeito de fugir, porque eu não acredito que a família não ia deixar simplesmente a pessoa ir até o cemitério para fazer esse tipo de coisa. Provavelmente ele fugiu de casa, do controle de quem cuida dele. Esse 2020 eu vou te contar, viu? Olha, espero que terminando esse ano de 2020, nunca mais tenha outro ano de 2020, porque tá bizarro. O delegado que atendeu essa ocorrência disse que o homem não tinha nenhuma condição de ser ouvido pela polícia. Ele foi levado para o ponto-socorro para receber atendimento médico, e assim que ele receber alta, ele deve ir até a delegacia para prestar depoimento, mas se comprovado aí o transtorno psiquiátrico, que muito provavelmente ele tem realmente, já que a família tem um laudo, o homem não deve ser responsabilizado devido a esses problemas psicológicos, e no máximo talvez ele receba aí uma medida de segurança. Foi verificado também que ele não tem nenhuma passagem, nenhum tipo de antecedente criminal, e a polícia informou que o corpo da idosa foi devolvido à sepultura. Eu fico imaginando essa cena bizarra, o quanto isso deve ter sido assustador para quem viu logo de primeira isso, fora o perigo de pegar alguma doença. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo também só lembrar daquela cena do Entrevista com o Vampiro, sabe? Que o Lestat dança com um cadáver, que é para ser uma cena de terror, ou alguma cena do filme do Beetlejuice também. Isso para tentar afastar minha mente da tensão e da morbidez que foi essa cena. Eu não sei qual seria a minha reação se eu visse na rua uma pessoa
dançando com um cadáver. Dá até um amargor na garganta só de pensar nisso, né? Enfim, credo. Vamos agora falar da moça que sobreviveu 7 anos usando o Tinder de uma forma que você nunca imaginou. Ela é uma mulher que é sem teto e passou 7 anos dormindo com outras mulheres que conheceu no Tinder para poder ter onde passar as suas noites. Essa mulher que você está vendo é a Chloe Florence. Ela mora hoje em Londres e havia sido expulsa de casa devido à sua sexualidade. Ela é lésbica, não foi aceita em casa, morava numa cidade menor muito homofóbica e o único recurso dela foi morar nas ruas, em Londres, onde havia aí mais oportunidades. Por enfrentar esse tipo de rejeição pela própria família, ela começou a pensar que a culpa disso acontecer era dela. Olha só como a mente de um ser humano pode bugar e inverter tudo. Ela passou realmente um tempo pensando que se ela não fosse assim, estaria tudo bem e pensando pra que ela era assim, por que ela tinha que ser diferente do padrão, onde na verdade ela só estava vivendo a vida dela e ninguém escolhe passar por esse tipo de situação, ninguém escolhe sofrer preconceito, tem que pôr isso na cabeça também, a pessoa só quer viver. Passado isso, ela começou a ter que procurar albergues para passar algumas noites, mas ela diz que há muitos riscos que uma pessoa que mora na rua passa, inclusive dentro de albergues, ainda mais sendo uma mulher. E ela diz que acabava se tornando um alvo principal para ataques e exploração. Quando ela dormia na rua, ela já chegou a ser agredida e até mesmo homens bêbados já fizeram xixi nela em uma determinada noite enquanto ela dormia. Ela já foi roubada, ameaçada com uma faca e também atacada sexualmente. Quando ela foi para um albergue achando que tudo seria melhor, mesmo nesses albergues temporários onde se passa apenas uma noite, ela enfrentou mais discriminação, abuso e assédio, até mesmo dos funcionários do próprio lugar que deveriam ajudá-la. Nesse meio período, ela ainda usava o Tinder, isso porque ela tinha ainda alguns pertences dela, incluindo o celular, é óbvio, e resolveu marcar um date, um encontro, e foi aí que ela se encontrou com uma turista australiana. Assim, ela poderia descontrair um tempo do dia dela e teria alguém para conversar, provavelmente ia ter alguma refeição com essa pessoa, ou pelo menos uma bebidinha, e calhou que a moça com quem ela foi se encontrar era atraente para ela. Então as duas ficaram, deram os beijinhos e tal, passaram o dia juntos. Depois disso, teve a parada gay de Londres e elas se reencontraram. Nesse segundo encontro, elas acabaram passando a noite juntas no quarto do hotel dessa turista australiana, com direito a café da manhã, algumas horas de sono, aquele tipo de regalia que para muitas pessoas é uma coisa normal, para ela era artigo de luxo, já que ela não tinha nem onde dormir, coisas que ela não tinha já fazia algum tempo, e depois de alguns dias aquela turista australiana voltou para a Austrália e a Chloe ficou novamente sozinha. E foi aí que um belo dia deu um estalo na mente dela. Ela teve uma ideia: usar o Tinder de uma forma um tanto quanto inusitada, marcando encontros, como ela tinha feito com essa australiana, e assim ela teria novamente refeições, bebidinhas e um lugar para passar pelo menos uma noite, além de dar uns beijos se ela ficar, atraída afim da pessoa. Assim foi feito. Ela começou a dar like feito louca no Tinder e assim ela começou a ter mais matches, Quem viesse aí para ela já era lucro, Ela foi dando match e falou, vai que funciona, vou dando aqui like em todo mundo. E de fato ela teve alguns matches, só que em alguns deles a questão de ser alguém que a atraía não acontecia. Foi aí que a ideia ficou um tanto quanto pesada para ela, digamos assim, porque ela se forçava a ficar com algumas pessoas para poder passar pelo menos uma noite com algum conforto. Às vezes era só uma amizade, uma pessoa legal e tudo mais, passava a noite ali conversando, tal, até dormir, mas algumas vezes ficavam situações chatas, porque ela não contava para essas pessoas que ela estava em situação de rua, com medo das pessoas se afastarem, e na verdade ela falava que os pais dela eram ricos e não gostavam que ela levasse ninguém em casa, e assim ela se rebelava contra eles, que ela não ficava em casa por causa disso, e ela trabalhava num comércio local e também era estudante. E ela ainda diz: para elas, eu era apenas uma garota baladeira, com várias fotos cuidadosamente planejadas postadas no Instagram para reforçar essa ideia. Eu me tornei um mestre do disfarce. Isso porque quem olhava o perfil dela no Instagram nunca imaginaria que ela seria uma pessoa em situação de rua, que só tinha onde dormir ou o que comer quando conseguia um encontro com alguém no Tinder. Para você ver como o Instagram pode ser uma grande mentira e às vezes ser até tóxico, fazendo com que as pessoas tenham baixa autoestima
autoestima, porque elas não alcançam um padrão de vida ou não conseguem ser como alguém é, e muitas vezes essa pessoa que ela almeja nem vive aquela vida que a pessoa posta no Instagram. Por isso, tem que tomar cuidado com o tipo de pessoa que você segue no Instagram, porque às vezes essas pessoas podem não fazer bem pra você, sem nem ela saber e sem nem você perceber. Quando alguém começava a fazer muita pergunta sobre ela muitas vezes se fingia de bêbada ou desentendida, mas sempre dava um jeito de mudar de assunto. E para se preparar para esses encontros, ela usava maquiagem de provadores em lojas de beleza, sabe aqueles batom que fica lá para provar, blush, delineador que você pode ir lá e testar na sua pele e tudo mais. Pois é, ela usava isso para se maquiar e roubava roupas em outras lojas, além de tomar banhos em banheiros públicos. Ela diz que ela não pretendia que os encontros se tornassem aí o seu principal método de sobrevivência, mas aquelas pessoas eram as únicas pessoas com quem ela podia conversar, ter bons momentos, conforto, e ela ainda diz que há alguns que ela gostaria de ter feito amizade em vez de só se aproveitar da situação ocasionalmente. Mas assume que passar a noite com uma pessoa desconhecida, mesmo usando aquele tipo de situação, ainda era para ela muitas vezes mais seguro do que dormir na rua ou em albergues com o risco de sofrer abusos e outros tipos de violência. Porém, nem todo dia ela tinha um date, nem todo dia dava match, não tinha um encontro sempre. E aí, o que ela fazia para se virar? Aonde passar o dia, a noite, aonde comer? Ela ficava durante a noite em alguma lanchonete 24 horas, entrava de penetra em festas que iriam durar a noite toda, pegava algum ônibus noturno, sabe essas linhas que rodam a noite toda? Ou apenas vagava pelas ruas e durante o dia dormia em estações de trens. Aí você pergunta, mas fora o albergue, ela nunca tentou outro auxílio do governo, alguma coisa assim, direcionado aos sem-tetos? Sim, ela diz que tentou, mas como ela não tinha nem cara e nem andava como uma mendiga, muitas vezes as pessoas achavam que ela estava apenas querendo usar um auxílio sem precisar. Fora que ela afirma que algumas vezes foi solicitado que ela entregasse uma carta de quem a expulsou, afirmando que a tinha expulsado de casa. Como assim? A pessoa te expulsa de casa, você ainda tem que voltar lá e pedir uma carta de recomendação de expulsão, dizendo, ó, expulsei ela de casa mesmo, ponto. Na minha cabeça, isso não faz sentido, mas para alguém lá que dá esse benefício, faz. Enfim, ela viveu nesses moldes, digamos assim, por pelo menos 7 anos, até que uma ONG LGBTQ+, ou mais, chamada Stonewall Housing, a ajudou sem ela precisar de provar muita coisa para mostrar que estava realmente em situação de rua. Ou seja, aparentemente as outras instituições só iam ajudar se ela tivesse maltrapilha ou doente ou suja, se tomou banho já não tem mais direito. E agora pelo menos ela está bem, ela conseguiu finalmente uma casa para morar pouco antes de iniciar a quarentena na Inglaterra, né, que piorou muito a situação de quem vive em situação de rua. E agora ela montou até uma performance poética contando a sua saga, que mistura poesia e política. Mas de fato ela viveu 7 anos com dates do Tinder. Eu nunca imaginei usar o Tinder como se fosse um Airbnb. E você, já tinha imaginado essa possibilidade de como usar o Tinder? Ó, essa foi, eu não sei, viu? É polêmica, né? Essa situação, porque ao mesmo tempo que você tá se ajudando dessa forma sem contar para as pessoas, ao mesmo tempo você tá ficando com as pessoas, né? Usando elas para o seu benefício próprio, uma vez que você não está contando que você tá em situação de rua. E pode até ser que, se ela contasse para algumas pessoas a situação dela, tenho certeza que a uma ou outra ia querer ajudar ela. Tenho certeza. Porque, né, aparentemente, se ela deu tanto match assim, é porque muita gente acha ela bonita, e se ela passou várias noites com várias pessoas, é porque ela deve ser, no mínimo, uma pessoa legal, né? Ninguém ia passar a noite com alguém chato. Pelo menos eu não passaria. Pra ser chato, pra você aguentar ela, tem que ser muito bonita, né? Acho que nem assim mais. Olha, eu não tenho mais paciência, não, pra gente chato. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou dessas duas bizarrices ao Manaus. Olha, vocês estão com as notícias bizarras, meu. Oi, você tá maluco, velho? Dança com cadáver. Enfim, notícias assim não são engraçadas, aliás, né? Mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like. Até o próximo vídeo e tchau.